O Alexandre de Moraes ataca porque deixam, gente. É desonestidade proferir a expressão escândalo do Banco Master, desacompanhado da expressão Alexandre de Moraes, né, vendida pelo exato valor que o Daniel Vorcaro atribui a ele. O mais alto de todos os valores que ele paga por aí. A única coisa que mantém esse Supremo Tribunal Federal doente que está destruindo o Brasil à tona, gente, é a farsa da trama golpista, que é uma obra eminentemente pessoal do Alexandre de Moraes. Tire isso da frente e julgue-se o Supremo Tribunal exclusivamente pelas ações dos seus membros, e o que é que surge? Salvo aí, eventualmente envergonhado e a Maria vai com as outras aí, pouco menos que um bando de picaretas dedicados a saquear o país e enriquecer sem limites. É isso que está na vista de todo mundo. E quanto ao Lula, gente, de vez em quando ele ainda se lembra que tem eleição. Mas isso incomoda ele cada vez menos. Né? Voto era importante quando o poder ainda não estava tomado. Bom, vamos lá, gente. A sequência aí dos acontecimentos que culminaram com o julgamento do Toffoli foi absolutamente definidora sobre a que concretamente está reduzido aquele Brasil de três poderes, mais ou menos independentes, e com uma ordem constitucional válida para pelo menos uma parcela da população, aquele Brasil que quase foi uma democracia, né? No dia 1º de fevereiro, né, com a porradaria do Banco Master comendo solta, né, o Lula promoveu um jantar secreto na Granja do Torto, né, com os 4 ministros que mandam no Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes, que é o chefe supremo, o Gilmar Mendes, que está preso a ele e aliado a ele pela sua capivara insustentável numa democracia, o Flávio Dino e o Cristiano Zanin, os dois que já foram infiltrados no Supremo para consolidar a ditadura depois que ela já tinha tomado o poder, né? Ali foi lavrada a sentença do Toffoli, gente, mas não por qualquer coisa que ele tenha feito, daquelas que constam lá do rol da Polícia Federal. O Lula sabe desde sempre tudo o que aconteceu no banco, com o banco e pelo Banco Master, que é só uma criatura do PT. Foi ele em pessoa, gente, que comandou essa longa tentativa frustrada aí de resgate do Vorcaro. Ele fez inúmeras reuniões com o Banco Central e com o próprio Vorcaro para tentar resgatar o cara daquele buraco, mas não deu. Primeiro porque o buraco é do tamanho de um ano inteiro de rombo do Lula nas contas nacionais. E principalmente porque pela primeira vez em todos esses anos a imprensa atrapalhou. O que de fato afligia o Lula, gente, era aquilo que ele resumiu numa frase lapidar naquele jantar. Se o STF desmoronar com escândalos, o meu governo perde a sustentação. Ficou decidido então que o Toffoli seria o boi de piranha a ser sacrificado para salvar o Alexandre de Moraes e a ditadura, né? Porque punir o Alexandre de Moraes como ele merece desmoralizaria de uma vez por todas a tramóia da trama golpista, que é o sustentáculo da ditadura do Lula. Passada a sentença, né, o Alexandre de Moraes deu a ordem para o Andrei Rodrigues, que é o braço armado dele, executar a ordem, né? O que ele fez naquele padrão usual da fábrica de provas do Alexandre, que o Eduardo Talhaferro gravou para o Brasil inteiro ouvir como é que funcionava. A existência desse jantar, gente, veio à luz no dia 10 de fevereiro, em matéria da Folha de São Paulo, que destacou aquela frase lapidar do Lula lá. E o julgamento final estava marcado para dali a 2 dias. Um último esforço para convencer o Fachin e a Carmen Lúcia a aderirem a um voto unânime pela meia pizza aí que acabou sendo servida, ainda foi tentado numa reunião prévia à do julgamento, né, entre o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Toffoli, o Fachin e a Carmen Lúcia.
mas eles não conseguiram nada. E o julgamento final começou em 8-2. E aí, alguém, provavelmente nesse momento, parece ter entendido que gravar o que se passaria lá dentro daquela sala do julgamento seria um seguro de vida para o que desse e viesse. E o resto, gente, é o que ficou gravado. Ao abrir o encontro ampliado, já perto lá das 3 horas da tarde, o Fachin passou a palavra primeiro para o Toffoli. E ele, sem nenhum rodeio, deu um recado muito claro para o resto da gangue em geral e para o Fachin e para Carmen Lúcia em particular. Abro aspas, né? A gravação é literal do que foi dito lá dentro. Sou a favor de um código de ética para o Supremo se todos os ministros estiverem de acordo com divulgar as suas declarações de imposto de renda e o imposto de renda das suas empresas e os dos seus familiares, ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau e afins. Tá, né? E aí, começando pelos que tinham participado da reunião secreta que condenou ele, todos os que tinham apunhalado ele pelas costas inverteram o discurso e passaram a mirar a Polícia Federal, que era o que estava mais à mão naquele momento. Como ela ousou investigar um ser supremo sem a ordem de ninguém e tal. O Alexandre de Moraes até cometeu, né, um lapso freudiano naquele momento. Ele disse que foi uma investigação ilegal e que ele tinha alertado o Andrei Rodrigues diretamente que se houvesse um achado sobre uma autoridade com prerrogativa de foro, a Polícia Federal não poderia seguir atuando sem pedir autorização para investigar, pois isso poderia provocar a nulidade do caso todo. E se ele alertou o Andrei Rodrigues é porque ele sabia o que ele ia fazer antes de que ele tivesse feito. Mas enfim, a farsa terminou, gente, com todos e cada um fazendo questão de afirmar que eles ignoraram totalmente os fatos levantados pela Polícia Federal, cujo relatório, 9 entre os 10 excelsos ministros confessaram que nem chegaram a ler. Eles decidiram tudo pelo critério corporativo, exclusivamente. Um por todos, todos por um. Cara, farsa é pouco, gente. Todo mundo lá dentro sabe o que todo mundo lá dentro faz, desde sempre. E boa parte já não é segredo nem aqui para fora. O tal relatório da Polícia Federal não foi feito para o público interno. O Sherlock Holmes, se migrasse para o Brasil, estaria desempregado. Aquele relatório foi feito para os otários aqui de fora. Agora, o Moraes vai à caça dos vazadores. Sangue nos olhos. Que nada, gente. Omertá é a expressão correta. O cara é absolutamente frio. A escola dele é a versão Nutella do crime organizado, né? Onde ele passou anos e anos defendendo empresas do PCC. E essa regra é a seguinte: falou, morre, trucidado na rua, ainda que não fisicamente por enquanto, que é para todo mundo ver. Ele só está vendo mais uma boa oportunidade de espalhar o terror em áreas que são especialmente sensíveis. O ataque à Receita Federal e ao COAF não é uma vingança pelo que ficou para trás. É antecipação de movimentos obviamente esperáveis, né? Depois do que se ficou sabendo a partir do primeiro time do gesto aí de reação da imprensa. É a sinalização de que esses 129 milhões aí do Vorcaro são só a ponta do iceberg. Mas quem der provas disso, morre, né? Esse rugido, gente, é para ser ouvido nas redações também. Os dados colhidos pela Malu Gaspar estão registrados até em cartórios. Ela pode ter obtido isso em qualquer lugar. Mas, levantada a lebre e diante do silêncio relativo aí da imprensa para preservar o herói da democracia lulista, é bom prevenir. Afinal, gente, nós ficamos sabendo que há pelo menos 100 nomes na lista dos intocáveis do Moraes
que não podem ter as suas contas e os seus relacionamentos examinados sem provocar um escândalo. E ele mesmo está careca de saber que os acessos aos dados de contribuintes, né, que incorrerem aí nos parâmetros de inconsistência patrimonial da Receita Federal e do COAF, né, não constitui quebra de sigilo e faz parte da rotina de trabalho, né, dos auditores fiscais da Receita Federal. Ele está careca de saber que somente a divulgação desses dados é que poderia ser considerada crime. E ninguém sabe se... Bom, todo servidor acusado de ter feito um desses acessos, né, porque cai naquele parâmetro definido pela Receita Federal e pelo COAF, né, deve ter o seu direito de contraditório e a ampla defesa, porque é da função deles fazer isso com cada nome que cai naquele filtro. Mas com Moraes, gente, não vale a Constituição, nem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele não só autorizou a operação de busca e apreensão contra 3 funcionários da Receita Federal e um do SERPRO, né, que tem acessos registrados a esses dados, como condenou os 4 sumariamente a afastamento cautelar das funções públicas, quebra do sigilo telemático e fiscal, proibição de entrada nos prédios da Receita Federal e do SERPRO, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar do país, cancelamento de todos os passaportes e determinação de impedimento migratório. Quer dizer, gente, os 4 que ele pegou para Cristo aí dentro das hostes do sistema, né, são os equivalentes dos mais de 1000 que ele pegou aqui fora para esse mesmo efeito. Tudo sem nem julgamento e nem sequer acusação. O que ele está fazendo, gente, é o de sempre, quebrando mais barreiras de contenção democráticas, né, saltando etapas, usurpando poderes, anulando instituições, estabelecendo novos precedentes, né, e tocando terror. Não foi o custo em votos do tiroteio sobre o Supremo Tribunal e os seus ministros assalariados do Vorcaro lá que moveu o Lula para reagir, gente. Foi o medo de que o Supremo Tribunal Federal desmoronasse de podre e o seu governo, que já não se apoia em nada que a lei prescreva, perdesse a sustentação, como ele mesmo confessou. A imprensa, com um único gesto de honra à sua missão, trouxe as coisas para esse limite. Mas continua tratando o Alexandre de Moraes melhor do que tratou o Zé Antônio Dias Toffoli. E é isso que pôs esse sangue nos olhos dele. O Alexandre de Moraes ataca porque deixam, gente. É desonestidade proferir a expressão escândalo do Banco Master, desacompanhado da expressão Alexandre de Moraes, né, vendida pelo exato valor que o Daniel Vorcaro atribui a ele. O mais alto de todos os valores que ele paga por aí. A única coisa que mantém esse Supremo Tribunal Federal doente que está destruindo o Brasil à tona, gente, é a farsa da trama golpista, que é uma obra eminentemente pessoal do Alexandre de Moraes. Tire isso da frente e julgue-se o Supremo Tribunal exclusivamente pelas ações dos seus membros, e o que é que surge? Salvo aí, eventualmente envergonhado e a Maria vai com as outras aí, né? Pouco menos que um bando de picaretas dedicados a saquear o país e enriquecer sem limites. É isso que está na vista de todo mundo. E quanto ao Lula, gente, de vez em quando ele ainda se lembra que tem eleição. Mas isso incomoda ele cada vez menos. Né? Voto era importante quando o poder ainda não estava tomado. Essa aí dos enlatados, essa de se associar aos pulos aí, diretamente à porrada na cara dos evangélicos, da família e de mais da metade do Brasil, está nos gritando que voto preocupa cada vez menos e que o que interessa é a urna e o TSE antes e o STF depois da eleição.
O Lula está cada vez mais convencido, gente, de que o caminho é o do Alexandre. E o Alexandre está tratando de convencer toda a máquina pública de que a cada crime a mais é ditadura ou morte. A imprensa é o próximo alvo depois de identificação da fonte aí que ele está tentando. Ou ela acaba com o Alexandre de Moraes agora, ou ele acaba de uma vez por todas com a imprensa.